Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao verso 53. Para entendermos o que o apóstolo quis dizer ao usar o termo "nem todos dormiremos", basta atentarmos para o início do texto. Ele usa esse mesmo termo ao falar daqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Da multidão de 500 pessoas que viram Cristo ressuscitado, a maioria estava viva até o momento em que a epístola fora escrita. Porém, alguns já haviam dormido, ou seja, já estavam mortos. O mistério é que nem toda a Igreja de Cristo passará pela morte. Num dado momento, os crentes vivos serão transformados. Nas palavras do apóstolo, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Antes de apresentar esse mistério, Paulo declara: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Ao aparecer aos seus discípulos, Cristo Jesus estava com a mão furada e não havia sangue. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João capítulo 20, verso 25 e 27. As Escrituras também afirmam que a vida está no sangue. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico capítulo 17, verso 11. Portanto, é necessário recebermos um corpo semelhante ao daquele que é espírito vivificante. Há 2 formas do crente ser revestido de sua habitação celestial. Se morrer antes da vinda de Cristo, será ressuscitado incorruptível. Vivo em sua vinda, seu corpo será transformado do corpo corruptível em corpo incorruptível. Aprove ao Senhor nos declarar esse mistério por intermédio do apóstolo, mas deixar oculto o momento. O apóstolo usou o plural: nós seremos transformados, carregando em seu coração essa extraordinária possibilidade. Em outra epístola, é declarado que essa transformação acontecerá nos ares. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 17. Paulo não somente se colocava como um crente que poderia encontrar com o Senhor nos ares e ser revestido de sua habitação celestial. Ele gemia aspirando isso. E, por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. A mesma graça que se manifesta salvando e ensinando a deixarmos as paixões mundanas e vivermos segundo a vontade de Deus, nos conduz a aguardarmos a vinda de Cristo. Porquanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Devemos aguardar aquele que nos livra da ira vindoura. E para guardarmos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Com os nossos corações no céu, devemos aguardar ansiosamente a vinda de nosso Senhor, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Igreja, as coisas ocultas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Portanto, preencha teu coração com o que é claro nas Escrituras. Aguarde o Senhor e ame a sua vinda. Deus não revelou cada detalhe escatológico à igreja, mas, assim como aos apóstolos, Ele derrama a mesma graça que se manifestou concedendo salvação e nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18.